trouxe nos últimos vídeos, em primeira mão, que o Flamengo aceitou vender o Mateuzinho ao Red Bull Bragantino por 4 milhões de euros, mas a operação não avançou porque o próprio jogador recusou a proposta do Red Bull Bragantino, porque entende que pode chegar algo melhor para ele, pelo menos na visão dele, algo da Europa, do exterior. Nesse momento ele quer ficar no Flamengo e buscar oportunidade. Depois de noticiar isso, uma pessoa do Flamengo me chamou e falou assim: Vene, não sei se você sabe, mas depois do Mateuzinho ter recebido a proposta, ele conversou com o Tite, entrou em contato com o Tite, mesmo durante as férias, para entender o que o Tite pensa sobre ele. E, na cabeça do Mateuzinho, pelo visto, ele pode correr atrás de uma oportunidade na lateral direita do Flamengo. Mesmo ele já tendo noção, e os empresários também tendo noção, que o Mateuzinho, ele inicia 2024 sendo a terceira opção na lateral direita. Tite, comissão técnica, diretoria, entendem que a lateral direita tem que ser composta por Varela e Wesley. Não necessariamente o Varela titular ou o Wesley titular, eles vão brigar por posição. Mas o Mateuzinho inicia a temporada como terceira opção. Mas o Mateuzinho conversou com o Tite. Então fica aí a informação para vocês que essa pessoa do Flamengo me passou nessa quinta-feira. Agora vamos falar da venda do Santos. Só recapitulando, lá no dia 2 de abril de 2022, quando o Flamengo contratou o Santos junto ao Atlético Paranaense, eu dei a seguinte notícia: o Flamengo vai pagar ao Atlético Paranaense, por Santos, 3 milhões de euros, na ocasião cerca de 15 milhões de reais, em 20 parcelas, fixas e sem juros, ou seja, o valor foi parcelado em 20 meses. Então o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense cerca de 15 milhões de reais. Hoje, agora, no começo de 2024, ou seja, nem menos de 24 meses depois, o Santos está sendo vendido pelo Flamengo ao Fortaleza. E o Fortaleza, a gente trouxe essa informação em primeira mão lá no Twitter, @VeneCasagrande, e no Instagram também, @VeneCasagrande. O Fortaleza pagará ao Flamengo o valor exato de $1 milhão, dá em torno de 5 milhões de reais, além de 300 mil dólares se o Santos bater algumas metas, tá? Então é um valor bem baixo. E a forma de pagamento: 500 mil dólares à vista e os outros 500 mil durante a temporada de 2024. Então o Flamengo, pelo menos, recebe 50% do valor à vista. E o contrato do goleiro Santos com o Fortaleza será de 3 anos. Então, depois de comprar o jogador junto ao Atlético Paranaense por 15 milhões, o Flamengo vende o Santos, menos de 2 anos depois, por 5 milhões. Ou seja, um terço. Vocês aí que são feras em matemática, se eu não estiver errado, o valor representa um terço daquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense lá em 2022, em abril. E agora, em janeiro de 2024, ele é vendido por apenas 5 milhões de reais. Galera, na boa, eu não era a favor da negociação. Acho que o Santos poderia brigar por posição no gol. Entendo que a vontade do jogador pesou e muito nessa decisão da diretoria do Flamengo, mas, avaliando os números, a venda foi feita de maneira errada. Não foi boa para o Flamengo. É um jogador que, embora não seja titular e tenha terminado 2023 como terceira opção, o Flamengo poderia buscar um valor melhor pelo goleiro Santos. O Flamengo vive dizendo que dinheiro não é problema, e não é mesmo. O Flamengo chega à mesa da negociação sempre com a postura: olha, eu não preciso. Você quer comprar meu jogador? Me convença. E na boa, esse valor aí foi muito baixo. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas podem opinar à vontade, se concordam comigo, se discordam, lembrando que isso aqui é uma democracia e você tem o direito de dar a sua opinião. Mudando de assunto aqui, galera, Flamengo, a imprensa internacional noticiou que o Flamengo sondou a situação de Facundo Pellistri, do Manchester United. E, de fato, eu mandei essa matéria para uma pessoa do Flamengo e a pessoa falou: foi sondado para saber valores, mas tem tempo isso. Não está no nosso topo da nossa lista, não. Está no radar apenas. Foi isso que a pessoa me respondeu. E para quem não conhece esse jogador, ele é uruguaio, tá? Atacante de 22 anos, está no Manchester United desde a temporada 2022-2023, quando ele chegou para o time sub-21 da equipe inglesa. Teve passagem pelo Alavés da Espanha, tá? Pela categoria de base do Peñarol, jogador que disputou Copa do Mundo, tá? Em 2022. Então é um jogador que, embora seja jovem, tem um bom currículo.
e está fora dos planos do técnico do Manchester United, o Flamengo, portanto, sondando esse jogador. Mas, como disse essa pessoa aqui do Departamento de Futebol do Flamengo, foi apenas uma sondagem. Nosso último assunto aqui, Gabigol, galera. Porque a imprensa que acompanha o dia a dia do Corinthians noticiou que o Corinthians desistiu do Gabigol. Olha lá, gente. Quem poderia adivinhar ou acreditar que o Corinthians iria desistir do Gabigol? Isso era óbvio. E por que desiste do Gabigol? Não teve negociação, gente. O Flamengo não negociou o Gabigol com o Corinthians. O Corinthians nem sequer fez proposta para o Flamengo e nem para o Gabigol. Então como que eu posso dizer que o Corinthians desistiu do Gabigol? O Gabigol nunca quis ir para o Corinthians, o Flamengo nunca quis vender o Gabigol para o Corinthians. Então como é que desistiu? E a matéria diz que o Corinthians esticou a corda até onde pôde. Que corda? Não tinha corda, não tinha negociação. Era óbvio que o Gabigol não ia deixar o Flamengo agora para ir para o Corinthians. Mesmo que ele quisesse, ele não queria. O Flamengo não iria vender o Gabigol para o Corinthians. Eu falei isso aqui durante vários dias, em vários vídeos. Fui xingado pelo torcedor do Corinthians falando que você é clubista, você não quer que o Gabigol saia do Flamengo. Você fala isso porque você é flamenguista. Gente, na boa, eu não tenho nenhum problema em falar que eu torço para o Flamengo, mas eu nunca vou deixar o meu lado torcedor passar à frente do meu lado jornalista. Não vou deixar, nunca deixei. A verdade é essa, eu sou justo e franco. Eu só falo a verdade, pelo menos é aquilo que eu busco acreditar que é verdade. É a minha apuração. E a minha apuração sempre dizia que, Vene, esquece, nós não vamos negociar o Gabigol com o Corinthians, com nenhum clube brasileiro. Se tiver um clube europeu querendo pagar o que a gente pede, beleza, vai levar. Agora, clube brasileiro só vai levar pela multa rescisória porque nós não vamos vender. E dito e feito. E você, torcedor corintiano, posso ser bem sincero? Você só foi iludido pela nova diretoria do Corinthians. A verdade é essa. Me lembrou muito político em época de eleição. Promete um monte de coisa. E a galera gosta de acreditar, mesmo sabendo que é extremamente difícil de acontecer. E era muito difícil do Gabigol deixar o Flamengo agora e partir para o Corinthians. Era óbvio, gente. Era pedra cantada. E eu falei isso aqui, muito torcedor do Corinthians me xingando nas outras redes sociais. Clubista, flamenguista. Não, cara. Gente, teve gente insinuando que a reapresentação do Gabigol mais cedo foi para ele conversar com a diretoria do Flamengo para entender se ele poderia sair. Gente, que isso, cara? Na boa. Se põe no lugar do torcedor, tem um pouco de empatia, o torcedor ele fica iludido, ele acredita nesse tipo de situação. Eu falo isso, que embora hoje eu seja torcedor, mas hoje eu sou um cara que eu produzo conteúdo para várias torcidas, eu mexo com a paixão. E eu já fui aquele cara de ir à banca de jornal e ficar iludido, eu ficava revoltado, porque eu era iludido. Eu nunca vi o Riquelme e Batistuta com a camisa do Flamengo. E no jornal estava sempre lá no vai e vem, possibilidade, Batistuta, possibilidade, Riquelme. E nunca vestir a camisa do Flamengo. Dito isso, galera, mais um vídeo aí no canal Vene Casagrande. Um beijo para vocês, um forte abraço. Fui! Aposta não teve até agora. Eu entendo até que o Corinthians está usando o nome do Gabriel, desse interesse, para dar uma demonstração assim, estamos fortes no mercado, né? Acabou a farra nisso para a sua torcida. Mesmo que não consiga contratar o jogador agora, ele pode... André, Rio de Janeiro chove, é aquilo, né? Aqui também piscou mais cedo, enfim. Mas graças a Deus estabilizou e você está com a gente. Bom dia e bem-vindo, meu amigo. Bom dia. O Mauro já falou? Já falou. Caramba. São 11h10 já. Cara, aqui tá um negócio... Depois que eu falei com você, deu outro pique. E o pique ferra tudo, porque tem que reiniciar o Moda, enfim. Um abraço pro Michel Costa. Para quem não sabe, eu escrevi um livro com o Michel, não foi nem ele que escreveu comigo, tá? Sobre a conquista do Tetra em 94, a gente escreveu um livro em 2014. Boa. Né? É um grande cara, ele não é jornalista, tá, mas entende muito de futebol, foi muito legal. Fiz a parte tática e as entrevistas, o resto foi com ele. Ficou um material muito bom. Um abraço pro Michel aí. E eu não sei do que vocês estavam falando, qual foi o tema aí do só início. Bom dia, por enquanto. Foi só bom dia? Então vou dar só o bom dia e já passa pro Mauro para ele meter bronca aí.
Então, a gente vai começar, André, inclusive, sobre um assunto que tá pegando fogo aí, que você escreveu na coluna de hoje, né? Vou começar com o Mauro sobre isso, que é a situação do Gabriel. Por que acontece, né? O Gabriel Barbosa, as pessoas distorcem muito o que a gente fala. Aconteceu isso na live, na nossa live aqui Tá, não assinaram o documento, ou seja, como é que vai ser? Queimaram Acho que largado. vai acabar contratando, mas assim, estão montando um novo time. O Gabriel é o atacante ideal para esse time, ninguém está pensando nisso. Não é uma escolha técnica, é uma escolha midiática, né? E, claro, sabendo que a chance de contratação ela praticamente não existe. Então, proposta até agora não houve. Ontem, inclusive, eu estava no programa lá da Jovem Pan, e aí surgiu esse assunto. É impressionante a escrotidão dos caras na rede social, né? O cara pega um trecho de segundos num debate longo como o nosso aqui, minutos e minutos, longos minutos, putz, meia hora, 40 minutos falando sobre esse assunto, Corinthians, Gabigol, Flamengo. Em dado momento, aí surgiu a seguinte situação no debate. Bem, vamos imaginar que o Corinthians queira de fato contratar o Flamengo. O que ele pode oferecer? Dinheiro ele não tem. Uma proposta para pagar parceladamente com dinheiro no futuro, o Flamengo não vai aceitar. O Benfica aceitou o Lucas Veríssimo, por quê? O Lucas Veríssimo não está nos planos do Benfica há muito tempo. Então ele foi emprestado, e para o Benfica, melhor é vender para o Corinthians com a primeira parcela só em outubro, como foi noticiado, do que nada, do que ter o jogador de volta, pagar um salário que não é baixo, né? Onerar sua folha para um atleta que está fora dos planos. O técnico que o contratou, que pediu sua contratação, de lá saiu há muito tempo, que foi o Jorge Jesus. Então, lá o senhor Smith, que está lá, não tem interesse nele, quer dizer, não adianta. Então, deixa no Corinthians, a gente garante um faturamento futuro. Ah, mas o Corinthians tem sempre paga. Não tem problema para o Benfica. Uma hora vai pagar. Ou na FIFA, ou cedendo jogador da base. Então, é um trunfo para o time português que não depende dessa grana. Lembrando que eles venderam há pouco tempo o Enzo Fernandes por 100 e tantos milhões de euros para o Chelsea. Então, o clube está capitalizado, está organizado com relação a isso, Gonzalo indo ao mercado para contratar. Também. Vendeu também o Gonzalo Ramos, agora contratou o Marcos Leonardo por 18. Então, é um superávit absurdo. O Benfica faz um trabalho muito bom nesse campo. Então, ele pode se dar esse luxo. E o Lucas Veríssimo emprestado para o Corinthians e pagando quando for possível, é mais ou menos como se o Flamengo pegasse, sei lá, o Pablo e emprestasse para um clube e alguém comprasse o Pablo, eu vou pagar primeiro em outubro. Tudo bem. O Pablo não joga mesmo aqui, digamos, o Flamengo traga um outro zagueiro e abra mais ou menos isso. Um jogador que entra, não tem ninguém para entrar, né? Enfim. E aí, durante o debate, a gente discutia sobre esse assunto. Eu falei, vem cá, então vamos lá. O que o Corinthians pode oferecer? Dinheiro não tem. Pagamento parcelado a perder de vista pelo Gabriel, o Flamengo não vai aceitar. Que é um jogador importante, apesar da má fase do ano passado, não dá para negar a importância do Gabriel, o quanto ele tem peso no Flamengo, né? Os gols que fez, as participações importantes. Então, só se oferecer jogador. Né? Qual o jogador que interessa? Aí tem um contexto que o torcedor tem que se ligar. O contexto é muito importante, muito importante. O Gabriel tem contrato até o final do ano. No meio do ano pode assinar pré-contrato. O Gabriel fez uma temporada muito ruim. O Marcos Braz cometeu um erro crasso ao negociar com o Gabriel e seu staff uma renovação de contrato no ano passado, 15 meses aproximadamente antes do final do compromisso. E admitir nessas negociações que daria aumento e 4 anos mais de contrato, totalizando 5, esse ano mais 4. Em suma, ao fazer isso, deu aos representantes do atleta, que não estão errados, estão fazendo o trabalho deles, obviamente, o argumento para dizer, não, você acertou comigo uma parada aqui, então vamos fazer até o final. Isso só não foi assinado porque travou no Landim. E travou no Landim por 2 razões. Péssima repercussão na torcida, que não entendeu, em sua maioria, claramente por que renovar agora, com aumento, inclusive, e pressões internas da diretoria, gente da diretoria que foi questionar o Landim. Como é que faz um acordo desse? Por que renovar agora? Falta um ano, 15 meses de contrato? Ok. Então, o Flamengo estava numa situação confortável porque ninguém se interessou pelo Gabriel. Então, o Gabriel teria... Agora, com o surgimento do Corinthians, aparentemente disposto a fazer maluquices e pagar o que for para mostrar que tem força e levaria o Gabigol, ele fica numa situação muito confortável com a faca e o queijo na mão. Porque ele tem um clube disposto a pagar o que ele pedir, mesmo que seja uma maluquice. E aí vale para ele o que vale para o Benfica. Bem, se atrasar salário e tudo, uma hora vão ter que me pagar. Não é isso? E aí ele negocia mais ainda do que tira do Flamengo, numa renovação, ele pode tirar mais, porque o Corinthians não pagaria multa rescisória, contratando a partir do ano que vem.
Então você pode exigir luvas e tudo mais. Então é uma situação muito interessante para ele. O surgimento desse interesse corintiano muda o cenário da negociação. Se Marcos Braz não tivesse apalavrado lá atrás, como está sendo amplamente comentado, né? A informação que eu obtive lá atrás foi essa também. Com esse aumento e 4 anos de contrato, o staff do Gabriel não teria tal argumento, que vai ser utilizado, obviamente. Não, vocês combinaram comigo. Então você poderia brigar para fazer um contrato de 2 anos, com renovação automática a partir de metas e etc. Agora vai ser muito difícil de aceitar outra coisa. A não ser que o Corinthians recua, que seja só uma bravata. E aí o que faz o Flamengo? O Flamengo tem 2 possibilidades. Uma, renova e dá o que ele quer, que eu acho que seria um erro, porque você está renovando um contrato por 4 anos com um jogador que tem uma história muito importante no clube, mas está em baixa. E isso, gente, é análise profissional. Não me venha torcedor falar, não, mas eu tenho certeza que o jogador... Não, você não pode ter certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém pode afirmar que o jogador que jogou tão mal no ano passado vai retomar a sua melhor forma. Tampouco que ele vai ser aproveitado pelo Tite da maneira que seja mais favorável a eles. Não, ninguém tem certeza disso. Isso é só palpite. Aí não é profissionalismo. Falam tanto em profissionalismo, aí é achismo, é orelhada, é mamãezada. O cara vai e fala qualquer coisa. Não, não é assim. Então, se a gente cobra profissionalismo do dirigente, vamos fazer aqui uma linha de pensamento profissional. Ou você corre o risco de perder ele no meio do ano. Imagina, o Gabigol, numa fase não muito boa, no meio do ano assina com o Corinthians e o Flamengo ainda fica 6 meses com ele pagando salário, sabendo que ele vai meter o pé na virada para 2025. Seria bom para o Flamengo, para a imagem do clube, para o torcedor? Para ele seria desgastante, mas depois de 6 meses seria recebido com festa em São Paulo. Tudo bem, ele aguenta isso. Ele tem a manha para segurar essa onda. Então ficaria aquela situação desconfortável. Esse é um cenário muito ruim. E não ganharia nada o Flamengo na venda. Ou você tenta tirar algum dinheiro do Corinthians ou algum jogador. Aí no meio da conversa, vai bem, jogador que o Corinthians tem, eu falo, Cássio. Não, Cássio é um goleiro já veterano, não vai sair do Corinthians, não é a posição prioritária do Flamengo hoje. Lateral direito, Fagner. O Flamengo precisa do lateral direito, mas o Fagner é um veterano, não seria o jogador para o Flamengo. Moscardo está vendido para o PSG, vai no meio do ano embora, faz uma cirurgia no pé, fica 3 meses. Quem interessaria? Você não encontra muita gente no Corinthians que poderia interessar numa troca, porque o Fausto Vera já é uma outra negociação que pode rolar com o Thiago Maia, volante por volante. Isso pode acontecer. Dos 2 lados tem interesse. O Flamengo tem olho no Fausto Vera. A questão também é que ele tem aquele rolo com o Argentino Júnior, então tem que ver como é que o Corinthians vai resolver isso. E aí eu citei, bem, o único jogador, atacante por atacante, até porque atacante vale mais do que zagueiro e outras posições, seria pegar o Will Alberto, envolver uma troca e aí tentar tirar alguma coisa mais do Corinthians, ou um dinheiro, um outro jogador, o que for. Ou seja, o Flamengo tem que pensar em todas as possibilidades. Eu não estou dizendo que o Flamengo tem que trocar o Will Alberto pelo Gabigol, não estou dizendo que o Gabigol é do mesmo peso. Óbvio que não, pô. Claro que o Gabigol tem muito mais relevância que o Will Alberto, mas é um jogador 5 anos quase mais novo, que foi vendido por 20 milhões de euros, e o Flamengo tem que pensar em todas as possibilidades. Não sei nem se o Will Alberto pode ser negociado pelo Corinthians. Como é que é essa confusão aí da contratação dele junto ao Zenit? Né? Nem sei. Isso aí, nem sei se a atual diretoria já sabe. Porque foi um negócio muito, muito confuso, né? Quando feito. As informações é que o Flamengo tenta aí, né? A prioridade do Flamengo é a contratação de Matias Vina. Matias Vina, quando saiu do Palmeiras para a Roma pagou 6,5 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais. Só que agora a Roma só quer liberar o Matias Vina para o Flamengo por 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais, né? Então, é um valor que é um absurdo aí para a equipe do Flamengo pagar, né, por Matias Vina. Então, comente aqui, deixe a sua opinião também, que é muito importante. Vale a pena o Flamengo pagar esse valor em Matias Vina? A conversa, né, está em andamento. Já a situação do Bragantino por Juninho Capixaba, o Flamengo negocia, né, e tenta aí a contratação dele, né, do Juninho Capixaba, que já é um valor mais abaixo, né? É um valor que chega na casa dos 6 milhões de euros pela contratação aí do Juninho Capixaba. Então, o Flamengo está buscando esses 2 lateral esquerdo. E na sua opinião, quem seria o lateral esquerdo ideal para a equipe do Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Lembrando também que o Flamengo tenta a contratação do jogador do Manchester United, né? É uma contratação aí de um jogador novo e que pode ser promissor na equipe do Flamengo. Eu quero que vocês comentem aqui e deixem a sua opinião, o que você acha a respeito disso, né? Vale a pena o Flamengo fazer esse investimento ou não? Comente aqui, deixe a sua opinião também, que é muito importante, né? Essas aqui são as nossas informações. Passando as informações aqui, pessoal, vou deixar você com a telinha aqui.
O Flamengo sonda aí o meia uruguaio do Manchester United, mais um uruguaio aí no radar do Flamengo. O jogador tem um contrato com o Manchester United da Inglaterra, né, até junho de 2025. O Flamengo segue em busca de mais um meio-campista para 2024. Dessa vez, o rubro-negro fez contato com o Manchester United para sondar a situação do meia-campista uruguaio Facundo Pelistri, de 22 anos. Segundo as informações do jornalista Sebes Giovanelli e Bruno Lemes, o Flamengo tem interesse em estender o contexto pelo jogador do Manchester United. Isso porque o treinador da equipe inglesa, o holandês Erik ten Hag, não pretende utilizar o jovem uruguaio de 24 anos. Ou seja, pode pintar aí mais um reforço no Flamengo, né? Um jogador aí de 22 anos. E comente aqui, pessoal, o que você acha dessa contratação. Seria uma contratação que chegaria de bom nome para o Flamengo ou não, né? Comente aqui que é muito importante, são informações exclusivas aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Em breve voltarei com mais informações do Flamengo.